Agora vamos resolver o exercício 2.87 de polígrafo. O balão mostrado na figura é preenchido com hélio, tá? E pressurizado a 135 kPa e 20 graus Celsius. Então o balão que está mostrado aqui, o conteúdo daqui dentro do balão é hélio, que tem uma pressão de 135 kPa e uma temperatura de 20 graus Celsius. O balão tem um material. Esse material é feito de material e possui uma massa de 85 gramas por cada metro quadrado. Então, o balão é feito de um material cuja massa por unidade de área é 85 gramas por metro quadrado. O problema pede para calcular a tensão na corda, tá? Uma corda que está segurando o balão de ir embora, né? E B, a altura da atmosfera padrão até o qual o balão subiria caso a corda seja cortada. Então, no problema inicial, está me dizendo que o balão se encontra segurado por uma corda e essa corda está impedindo que o balão ascenda, ele suba até uma determinada altitude. Então, inicialmente, ele está parado aqui, segurado por esta corda, e o problema pede para calcular essa tensão nessa corda. Qual seria a força necessária na corda para impedir que este balão se desloque da posição inicial. Os dados de entrada foram coletados daqui do enunciado do problema. Temos a pressão do hélio, temos a pressão do ar. A pressão do ar é a pressão atmosférica, tá? Porque o balão está cheio de hélio e não de ar. A massa por unidade de área do balão, que é 85 gramas por metro quadrado. A gravidade, o diâmetro do balão no instante que é mostrada esta figura, e a tensão e a temperatura do hélio. Neste caso, também coincide com a temperatura do ar, está na mesma temperatura, tá? Os dados de saída são duas perguntas, a tensão na corda e a altura na qual o balão subiria se a corda fosse cortada. Tá? A altura na qual o balão subiria se a corda fosse cortada ou separada do balão. A equação básica, a equação que vamos utilizar para resolver este problema, é a segunda lei de Newton. Somatória das forças em y igual a zero, tá? Adotando que o sistema se encontra em equilíbrio. Então, fazemos uma análise de forças neste balão, e as forças que estamos observando no instante mostrado são o empuxo que está tentando colocar o balão para cima, o peso que está correspondente ao hélio contido no balão e também a massa do material do balão. E a tensão na corda também, que é a força que está impedindo que o balão saia da posição inicial, da posição original, e impedindo que ele suba, né? Que ele suba até uma determinada altitude. Então, primeiro vamos calcular a tensão na corda e depois vamos soltar esse balão da corda e vamos calcular qual seria a altura na qual o balão subiria se não tivesse esta corda, que é o que pede o problema. Aplicando a segunda lei de Newton, considerando a tensão na corda, temos a força de empuxo, está aqui, igual ao peso total, que inclui o peso do hélio, mais o peso do material do balão, mais a tensão na corda. Então, T mais WT igual a FB. Tá? Então, temos duas forças para baixo, o peso total do balão e a tensão na corda, que são para baixo, e o empuxo que está indo para cima. O peso total do balão nós podemos dividir em duas partes. Um correspondente ao peso do material do balão e outro correspondente ao peso do hélio que está contido no balão. O peso do balão, nós podemos expressar o peso do balão desta forma aqui. A gente sabe que o peso é igual a massa vezes gravidade. Só que a massa, neste caso, é uma massa por unidade de área. Tá? É uma massa por unidade de área, não é massa dado em quilos, não é massa apenas, é massa por unidade de área. Então, nós precisamos multiplicar esta massa por unidade de área pela área. E qual é a área? A área do balão é a área superficial, a área da superfície lateral do balão. Tá? É a área da superfície lateral do balão, não é a área de uma circunferência. Tá? É uma área tridimensional, que está por fora. Parte de fora do balão tem uma área. Como se calcula isso? Se a gente vê
alguns formulários, tem um formulário de polígrafo, a gente pode ver que no formulário de polígrafo temos a área de balão expressa desta forma, π quadrado. Se você também pode encontrar esta fórmula em qualquer outro formulário de matemática ou de cálculo, tá? Então, a área superficial do balão é π quadrado. Já temos a área do balão, temos o MB, duas linhas, por unidade de área, e temos a gravidade, então tudo é conhecido aqui. Como estes valores já são conhecidos, nós podemos expressar o peso do balão em função de variáveis conhecidas. Tá? Que seria este valor aqui, que é dado, o D, que é dado, e G, que é a gravidade, que também é dada. Então, o peso do balão está expresso em função de variáveis conhecidas. Depois de encontrar o peso do balão, precisamos encontrar o peso do hélio para poder encontrar o peso total e poder substituir na equação da segunda lei de Newton, tá? Que é necessária para resolver o problema. Então vamos por partes. O peso do hélio pode ser expresso como o peso específico do hélio vezes o volume do hélio. Tá? A gente pode calcular o volume do hélio, ou no caso o volume do balão, né? O volume do hélio é o volume do balão, que é o volume desta esfera. Tá? É o volume da esfera que nós temos que calcular. O peso específico do hélio não temos aqui, tá? Mas nós temos aqui a pressão do hélio e temos a temperatura do hélio também, que é 20 graus. Então nós podemos expressar este peso específico em função da massa específica. E na massa específica, aplicando a lei do gás perfeito, podemos empregar aqui a pressão e a temperatura, né? Que a gente sabe que na lei do gás perfeito aparece a pressão e a temperatura para poder calcular a massa específica. Calculando a massa específica do hélio, calculamos o peso específico do hélio. É isso que vamos fazer. Aplicando a lei do gás perfeito, a massa específica do hélio é P do H de hélio, dividido pelo R do hélio. O R é a constante específica do hélio. Esta constante se encontra em qualquer tabela. Na tabela do polígrafo também você encontra esta constante aqui de gás, tá? São constantes dos gases perfeitos. Então, o R, empregando a nossa tabela na mecânica dos fluidos, que está no formulário também, o R do hélio é este valor aqui. E aqui também eu coloquei o R do ar, porque a gente vai precisar o R do ar para poder calcular também a massa específica do ar quando calculemos o empuxo, tá? Então, continuando aqui, a pressão do hélio é conhecido, o R do hélio de tabela e a temperatura do hélio, que é 20 graus. Tá? O volume do balão é um volume de uma esfera, assumindo que o balão é completamente esférico, é perfeitamente esférico. O volume do balão é π de cubo sobre 6. Este aqui é a expressão para o volume de uma esfera. Então, este aqui é conhecido. Então, o volume do balão, agora eu posso saber quanto vale, né? Se você quiser calcular o volume do balão e a massa específica do hélio em função de valores, é substituir a qualquer momento da explicação pelos valores que estão aqui, pelos dados de entrada, tá? Tendo o volume do balão e tendo a massa específica do hélio, para poder calcular o peso específico do hélio, eu posso então finalmente obter o peso do hélio. O peso do hélio, neste caso, então depende da pressão do hélio, a pressão de dentro do balão do hélio, o R do hélio, a constante específica do hélio, temperatura do hélio, G, π de cubo e 6. Então, tudo isto é conhecido. Dá para colocar aqui, substituir os valores numéricos e encontrar um valor numérico para o peso do hélio, se você quiser. Então, já tenho o peso do hélio. Já tenho o peso do balão. Eu posso, então, calcular o peso total do hélio mais o balão. Dá esta expressão aqui. Tá? Que também está em função de parâmetros conhecidos, de variáveis conhecidas. Se você quiser calcular um valor numérico para o peso total, pode fazê-lo. Tendo o peso total, para poder calcular a tensão na corda, que é a primeira pergunta, eu preciso primeiro achar o empuxo. O empuxo é igual ao peso específico do fluido. Nesse caso, qual é o fluido? Hélio. Não, o fluido não é hélio, o fluido é ar. Porque o balão está submerso em ar, não é do hélio, tá? O peso específico do ar, porque o fluido no qual o balão está submerso é o ar. Aí este aqui é o volume submerso, volume do balão, né? Quanto do balão está submerso? Todo o balão está submerso no fluido. Então é isso mesmo.
todo o balão está submerso no fluido, então o volume que temos que calcular é o volume do balão. E o volume do balão já está calculado. Então, o peso específico do ar pode ser encontrado como a massa específica do ar vezes a gravidade. A massa específica do ar não é um dado do problema, mas a gente pode calcular a massa específica do ar a partir da pressão do ar e da temperatura e da constante específica do ar, que é o que estamos vendo aqui. A massa específica do ar é igual à pressão do ar dividido pelo R do ar vezes T. Todos esses dados já estão aqui dentro do problema. Então, tendo a massa específica do ar, posso encontrar o peso específico do ar. O volume já está aqui. Finalmente, posso então encontrar o empuxo, para este caso, sendo em função de valores e parâmetros conhecidos. Tudo isso aqui é variável conhecida e está dentro do problema. Já tendo o empuxo, já tendo o peso total do hélio mais o balão, então eu posso encontrar um valor para a tensão também em função de variáveis. Então, esta seria a minha resposta da primeira pergunta. A tensão da corda, tá? No caso, seria igual a πd quadrado vezes G, D dividido por 6 vezes a temperatura. A temperatura tem que estar em graus Kelvin, perdão, em Kelvin, graus não existe. Pressão do ar dividido por R do ar, tá? Pressão tem que ser absoluta e em Pascal. O R tem que estar em Joule por quilo. Aqui também, de forma análoga para o hélio, tanto para a pressão quanto para o R. E finalmente a massa, que tem que estar em quilos, tá? Tem que transformar de 85 gramas para quilos. Seria, no caso, 0,085 quilos por metro quadrado. Substituindo os valores nesta expressão geral, eu encontro que a tensão na corda é 4.706,44 newtons, tá? Que essa seria a minha resposta. Agora, para a resposta da parte 2, que seria a altura na corda, né? A altura na atmosfera padrão até a qual o balão subiria caso a corda seja cortada. Então, se eu corto esta corda, o balão começa a subir. Até qual altura ele iria subir? 1 km, 2 km? É isso que nós temos que encontrar. Então, a partir do momento em que eu corto a corda, o balão começa a subir. Quais são as forças que agem nesse instante? Para o balanço de forças, utilizando a segunda lei de Newton, me diz que então só tem apenas o empuxo, que está tentando empurrar o balão para cima, e o peso do balão mais o hélio, né? Admitindo que nada do hélio escapou para a atmosfera, nada do hélio vazou, a massa do balão também é a mesma, e a massa do hélio contido dentro do balão também continua sendo a mesma. Então o peso é o mesmo do exercício do slide anterior. Então faço a equação de novo, a segunda lei de Newton, aplico a segunda lei de Newton aqui neste problema. Peso total igual a empuxo. O peso total já foi encontrado e o empuxo também foi encontrado anteriormente. Então temos estes valores, são iguais. Igualando ou substituindo estas expressões aqui na equação de balanço de forças, eu obtenho esta expressão aqui, que é a pressão do ar igual a R do ar e 6TmB, tá? Dividido por D, etc. Em valores numéricos, a pressão do ar é 22,93 kPa. O que me significa isso? Mas, professor, não foi pedido para encontrar a altura? Pois é, aqui estou encontrando a pressão. O que estou encontrando agora é a pressão do ar, a pressão atmosférica, o ponto no qual o balão parou. Tá? A gente sabe que a camada da atmosfera está dividida em troposfera, mesosfera, ionosfera. Então, todas essas camadas da atmosfera, né? Cada uma está a uma determinada altura, a uma determinada altitude. Então, é isso que nós temos aqui. Então, eu sei que quanto mais alto estiver do nível do mar, a pressão vai cair. A pressão ele tende a cair. Tanto que a pressão inicial era 100 kPa e agora, quando o balão parou, é 22 kPa. Então, ele se encontra realmente a uma determinada altitude. E a altitude é tal que agora a pressão atmosférica é 22,93. É claro que estou desconsiderando também que o balão pode ter se expandido, crescido, devido a que tem uma pressão menor, né?
Eu não estou considerando esses fatos aqui, estou considerando que o balão permaneceu com o mesmo diâmetro, a massa não foi perdida, a massa do hélio do balão, o balão não perdeu massa durante seu percurso. Então, o que eu vou fazer com a pressão do ar? Eu sei que a uma determinada altitude tem uma determinada pressão, e isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma analogia de pressões e altitude. Tem umas tabelas aí, se não me engano, essa tabela está... vou mostrar para vocês a tabela do formulário. Tá? Vou mostrar a tabela do formulário. Me parece que essa tabela está por aqui. Deixa eu mostrar essa tabelinha por aqui. Aham. Aqui está a tabela. Então eu sei que a uma determinada altitude se encontra uma determinada pressão. Só que esta pressão aqui não está em kilopascal. Esta pressão aqui está em pressão, que é a pressão que acabamos de encontrar, 22 kilopascal, dividido por uma pressão padrão. A pressão padrão é 101,325 kilopascal. Então eu tenho que dividir 22 por 101, que é o que está aqui, ó. 22 por 101 eu tenho que procurar aqui. E depois que eu acho esse valor da divisão de 22 entre 101, eu tenho que ver exatamente onde que dá e relacionar com a altitude. Se eu voltar lá no meu slide, vamos voltar. Se eu voltar aqui no meu slide, observo que o balão, quando parou, ele esteve praticamente a 11 km. Por quê? Porque peso de P0 me deu 0,226. Ou seja, 22 kPa dividido por 101 me deu 0,226. Tá? 0,226. Se observarmos aqui no formulário, 0,226 dá mais ou menos aonde? Por aqui, ó. Por aqui. 0,224. Então, para 0,224 ou 22,6 dá aproximadamente 11.000 metros. Ou praticamente 11 quilômetros, que é o que está aí na resposta, tá? É mais aproximadamente 11 quilômetros é a altitude onde a pressão do ar é 22,937 kPa. Tá bom? É isso aí.